Fala, galera! E aí, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Como é que estamos aí nessa pandemia? Então, estamos aqui novamente para bater mais esse papo com vocês. Hoje a gente vai dar uma pincelada, vai dar uma passada, uma passeada pela questão da urbanização, diferença de cidade, município, metrópole, megalópole, essas coisas todas. Então a gente vai dar esse passeio aí. Essa imagem é bem bonita, né? Eu gosto muito dessa imagem, Rio de Janeiro, Lagoa, né? Dois irmãos ali, a diferença entre o processo urbano, né? Só nessa imagem aí daria uma aula inteira, enorme, para a gente ficar debatendo, discutindo a questão da segregação, a questão da segregação social, da segregação espacial, né? Grandes prédios, condomínios ali, no metro quadrado mais caro do Brasil, né? Ali é Lagoa, Leblon, aquela região toda, e você tem aí a Rocinha, a imagem da Rocinha, que é uma das maiores comunidades da América Latina. Então, Rocinha, Vidigal, é tudo ali, né? Na zona sul do Rio de Janeiro. Então, essa segregação também faz parte desse processo. E, possivelmente a gente vai ter um outro vídeo falando de outros processos que também fazem parte dessa urbanização, tá bom? Então vamos lá. Só para deixar bem claro para vocês, eu gostaria muito, sinceramente, eu gostaria do fundo do meu coração que vocês colocassem isso na cabeça de vocês. Toda palavra que tem ação no final, urbanização, transformação, gentrificação, favelização, toda palavra que tem ação no final está indicando um processo, algo que está acontecendo, que vai acontecer, algo que está dentro de um processo. E nesse caso aqui a gente está falando de urbanização. Urbis, cidade. Então você tem o processo, né, de formação, de crescimento das cidades. Segundo o professor Milton Santos e grande geógrafo, né, que vai falar de urbanização, Henri Lefebvre, tem dois conceitos importantes aí. A cidade é a forma, é a materialização de determinadas relações sociais, enquanto que espaço urbano é conteúdo, são as próprias relações sociais que se materializam no espaço. Isso é importante a gente botar na cabeça, isso é importante a gente ter essa noção. Por quê? Porque a gente às vezes fica perguntando, né, o que é a cidade? O que é o espaço urbano? O que é uma cidade? Município? Será que eu moro na cidade? Será que eu estou numa área urbana? Então a gente precisa entender um pouquinho esse conceito, que são esses dois geógrafos são fundamentais nesse processo de entender a cidade, de entender a urbanização. Então veja só, a cidade é a forma, é a materialização de determinadas relações sociais. Então veja, conforme a cidade vai crescendo, ela vai criando equipamentos urbanos, infraestrutura urbana que vão determinando a área da cidade. Então, a igreja, a prefeitura, a escola, o hospital. Né? Essa é a materialização de relações sociais. Isso gera a cidade, tá certo? Agora, o espaço urbano, o espaço determinado dessa urbanização, são as próprias relações sociais que materializam o espaço. Ou seja, não é só o prédio em si da igreja que é o espaço urbano, mas a relação social dos fiéis que vão à igreja todo domingo é que determina o espaço urbano. Não é a praça que é o espaço urbano, mas as relações sociais que fazem dela verdadeiramente uma praça, com sua utilização, com as pessoas ali curtindo a praça, curtindo os pássaros, passeando com as crianças, andando de bicicleta. E essas relações é que determinam esse espaço urbano. Isso é fundamental quando a gente vai começar a entender o processo de urbanização e as cidades, tá certo? Outra coisa importante que a gente precisa
diferenciar é a ideia de cidade e município. Município é o todo. Município é o todo, é onde você tem o limite territorial. Dentro do município você tem áreas urbanas e áreas rurais, tá certo? Áreas urbanas e áreas rurais. Então, cidade é a área urbana, é a área que existe uma infraestrutura urbana. Então vamos imaginar, nós estamos aí, vamos pegar uma cidade tipo Ouro Preto, Minas Gerais, grande parte das pessoas conhece Ouro Preto. Se nós fôssemos para algumas cidades do interior, algumas cidades da região dos lagos, alguns municípios, né? Você tem uma área total dessas cidades. Ouro Preto você tem uma área total, mas em algum momento há uma área específica onde você tem uma concentração, uma materialização dessa infraestrutura urbana. Essa área específica, que geralmente é o centro administrativo, político, religioso, geralmente onde você tem o comércio em mais intenso, essa área é a área que nós chamamos de cidade. É onde você tem o processo mais intenso de urbanização. As áreas que são consideradas áreas rurais fazem parte também do município, mas não são áreas urbanas, urbanizadas. Apesar que essa relação entre a área rural e a área urbana, entre o campo e a cidade, ela se intensificou de uma forma tão gigantesca que hoje em dia você tem já uma infraestrutura urbana, uma infraestrutura de água, luz, asfalto, comunicação, né, internet, televisão, numa área rural, que nós poderíamos muito bem sair dos grandes centros urbanos e viver confortavelmente nessas áreas mais rurais, né? Entende? Então, essa relação campo-cidade, ela vai se intensificando e vai se ampliando. É importante a gente pensar que a cidade como a gente conhece, ela vai acontecer principalmente depois da Revolução Industrial. Tá? Quando acontece a Revolução Industrial, as cidades deixam de ter a lógica única e exclusiva de centro político-religioso e passam a ter a lógica do capital. A lógica de se estruturar dentro do espaço para atender às necessidades do capital, estar próximo da indústria, estar próximo da fábrica, né? A relação de comércio, de consumo, as relações logísticas de escoar, produção, e faz uma concentração populacional, e aí, por todas as questões que nós sabemos e que nós entendemos ou percebemos sobre a relação da Revolução Industrial, o cercamento das propriedades, o acúmulo primitivo de capital, que vai trazer grande parte da população para mais próximo das áreas industriais, das áreas mais onde estão localizadas as fábricas, né? Só que, ao mesmo passo, isso que é interessante pra caramba, ao mesmo passo, você tem a própria área rural também sofrendo uma influência desse processo de revolução industrial, mecanizando o campo cada vez mais intensamente. E aí, óbvio, nos países ditos desenvolvidos, né, dos países que vão ter esse processo há mais tempo, isso vai se definindo mais rápido ao longo do tempo, né? Mas nos países subdesenvolvidos isso não acontece. Nos países subdesenvolvidos você tem países como o Brasil, por exemplo, que vai manter o seu setor primário como grande responsável pelo crescimento econômico do país. Aí, parênteses aqui, crescimento econômico não significa dizer distribuição de renda, igualdade social, não é isso, né? Temos que ter isso claro, mas é importante que a gente entenda que
essa mecanização do campo, esse aumento da produção no campo, impulsionado também pelo desenvolvimento urbano industrial, ele é essencial, porque imagine quem é que vai abastecer, quem é que vai alimentar toda essa cidade, toda essa urbanização, essa população crescente, é o campo. Ele precisa aumentar a sua produção para abastecer essa mão de obra que agora está atendendo às necessidades do capital na área urbana. Tá? E aí a gente tem, principalmente aqui no Brasil, vou te dar um exemplo aqui do IBGE, se nós vamos olhar direitinho, aqui, ó, 1940, né? Você tem uma população rural maior que uma população urbana. 1950, a mesma coisa. Né? Aí você começa a perceber o seguinte, a partir da década de 70, a população urbana começa a crescer muito. Né? Já na década de 60 você tem um crescimento. Por quê? Se ali na década de 50 você tem a construção de Brasília, você tem Juscelino fazendo o plano rodoviarista, já na década de 40 você tem Getúlio implementando as indústrias de base, principalmente na região sudeste, a década de 60, 70 com a Revolução Verde, né, a expansão da fronteira agrícola, a mecanização do campo, o êxodo rural se intensificando cada vez mais. Então você vai fazendo com que essa população urbana vá crescendo ao longo do tempo, e aí a gente chega já no final do século XX, início do século XXI, olha a quantidade de pessoas na área urbana e a quantidade de pessoas na área rural. É óbvio, é claro, há um atrativo muito maior, não porque a área urbana é maravilhosa, mas porque a própria área rural, devido à mecanização, devido à concentração de terras, à expulsão do trabalhador, à intensificação Ih, caramba, perdi, hein? Vai levando as pessoas para essa área urbana, beleza? Então a gente tem essa mudança do perfil, e isso não é só no Brasil, isso acontece em praticamente todos os países. Né? Isso, óbvio que, como disse, nos países de primeiro mundo, nos países desenvolvidos, isso acontece muito antes, nos países subdesenvolvidos, ou hoje, como alguns dizem, nos países emergentes, eu não gosto muito dessas terminologias, mas nos países emergentes você tem essa dificuldade, né, essa lentidão por conta de todo o processo de formação histórico, econômico, da exploração, do processo de retirada das riquezas, né? Tudo isso faz com que haja uma demora maior nesse processo de desenvolvimento, mas é óbvio que isso iria acontecer naturalmente. Tá? Então, olha aí a cidade, que maravilha. Nós temos algumas cidades que vão assumir funções para si. Algumas cidades vão assumir algumas funções importantes. Você tem cidades que são políticas administrativas, né? No caso do Brasil ali é Brasília, funções religiosas, funções turísticas, portuárias, industriais, funções múltiplas, funções militares, funções agrícolas. Então, as cidades vão, na verdade, absorvendo característica daquelas relações e daquelas estruturas, da materialização daquelas relações sociais que o professor Milton Santos e o Lefebvre falam, né, perdão, e aí vão se criando essas funções específicas. Aí a gente tem a política administrativa, né, dá exemplos ali
de Brasília, Washington, Canberra, Ottawa, né, religiosa, né, Aparecida do Norte no Brasil, tem a função religiosa, Ouro Preto com a função turística, né? Nós poderíamos falar também de Búzios com função turística, portuária, Santos, Roterdã, Liverpool, então todas, Porto de Tubarão, né? No Espírito Santo, essas áreas existem funções específicas justamente por conta dessas potencialidades que elas têm. Beleza? Hoje a região sul fluminense, a região sul do Rio de Janeiro, tem uma potencialidade gigante, né, industrial. Se você pegar Resende, várias indústrias estão em Resende, Itatiaia, naquela região toda. E óbvio que esses processos todos geram o que a gente conhece como metrópole. O que é uma metrópole? Aí vamos ler rapidinho aqui. Segundo o novo dicionário Aurélio, metrópole é a cidade principal que exerce influência funcional, econômica e social sobre outras cidades menores, seja nos níveis regional, nacional ou mundial. Alguns autores entendem que as metrópoles, como áreas restritas, onde a concentração populacional e as atividades decorrentes do processo de industrialização se sobressaem. Outros autores questionam essa definição, uma vez que algumas metrópoles vêm crescendo menos do que as cidades médias ou intermediárias em termos populacionais. Metrópole, quando a gente pega a palavra metrópole, se nós fôssemos dividir, esse prefixo aqui, met, vem do grego e significa ventre. Ventre, ventre. E do ventre, a ideia qual é? Nasce alguma coisa, né? Por isso que a gente fala que metrópole é aquela grande cidade com uma infraestrutura muito desenvolvida, né, com uma população concentrada, que exerce uma influência gigantesca sobre outras cidades. E que possivelmente, se nós fôssemos olhar o histórico dessas cidades, nós vamos perceber que elas só surgiram e só cresceram a partir dessa cidade principal. Se nós fôssemos falar de Rio de Janeiro, a região metropolitana do Rio de Janeiro, principalmente a Baixada Fluminense, Caxias, Nova Iguaçu, aquela área toda, Niterói, essa área toda tem uma relação direta econômica, cultural, social, né, política com a cidade do Rio de Janeiro. Por isso se chama metrópole do Rio de Janeiro. Percebe? A metrópole de São Paulo. É claro que também existe a relação de metrópole na seguinte ideia, né? O IBGE ele determina as novas metrópoles de acordo com parâmetros, né? De população, infraestrutura, serviço, tudo isso vai determinar essas metrópoles. Um outro termo interessante, muito utilizado, são as megalópolis, que são, na verdade, a junção de várias metrópoles, de algumas metrópoles, pelo menos duas metrópoles, crescem absurdamente e se juntam e formam uma grande megalópole. Então, olha o que é interessante. Megalópole foi criado na década de 60 pelo geógrafo Jean Goldman, que aplicou a região nordeste dos Estados Unidos, de Boston a Washington, tendo Nova York como centro. Essa área corresponde a 1% do território americano e abrange inúmeras cidades com mais de 1 milhão de habitantes, totalizando cerca de 20% da população do país. O geógrafo acreditava ter encontrado um caso único e excepcional, pois na época Nova York era a grande e inquestionável metrópole mundial. Hoje não, hoje nós temos algumas megalópolis pelo mundo. Na Europa você tem, né? No próprio Estados Unidos você tem a Boswash, que é Boston, Washington, você tem Sansan, que vai de San Diego a São Francisco, a San Diego, né? Você tem Shipt, né? Na área mais central dos Estados Unidos, você tem a megalópole no Japão, porque são metrópoles que sofreram o processo de conurbação. Esse processo de conurbação é quando você tem um crescimento horizontal gigante, aonde as metrópoles, esse processo urbano vai acontecendo e as metrópoles se juntam. E aí a gente já não consegue mais identificar aonde uma termina, aonde a outra começa, né? E aí você tem a junção das metrópoles formando a megalópole. No caso brasileiro,
algumas pessoas, ainda há uma discussão, algumas pessoas falam muito de existe uma megalópole brasileira? Ao meu ver, ainda não, apesar do eixo Rio-São Paulo estar conectado, mas o processo urbano Rio-São Paulo ainda não se consolidou, a gente ainda consegue identificar espaços vazios entre o Rio e São Paulo. Existe uma conexão comercial, logística, existe uma conexão econômica, mas a urbanização, o processo de conurbação que vai gerar uma metrópole, ainda não. Tá? Então, só para a gente esclarecer um pouco mais essa questão da conurbação, para você ficar com isso, isso é um processo muito sério dentro do assunto de urbanização. Eu costumo, para a gente pegar rápido, eu costumo fazer assim, ó. Conurbação é o seguinte: com, urbe, ação. Quando a gente fala de ação, lembra que eu falei no início? Ação indica processo. Urbe, cidade. Com, convergência. Eu fiz isso para a gente lembrar. Então, convergência de cidades. É o processo em que as cidades convergem, ou seja, vão na mesma direção, se encontram. Aqui é o caso de Minas Gerais, né? Você tem aqui, ó, a região de Belo Horizonte, tá? Essa região de Belo Horizonte, ela se encontra Contagem, Betim e Birité. O processo urbano ele é tão intenso, que efetivamente a gente não consegue identificar a divisão entre essas cidades. A gente não consegue ali, por exemplo, aqui entre Glória e Contagem, a gente não consegue, a não ser que você seja de lá, que você saiba, né? Mas o processo urbano aqui é tão intenso que se você sair daqui, de Glória, e for para Contagem, você não consegue identificar onde acaba Belo Horizonte e aonde inicia Contagem. Isso é conurbação. E quando isso acontece em grande escala, entre metrópoles, aí forma-se uma megalópole. Beleza aí? Vamos para frente. Isso tudo vai gerar um negócio chamado rede urbana. Porra, gente, simples. Rede. O que é uma rede? Conexões, relações, fluxos diferentes entre as metrópoles, as cidades, né? As capitais. A rede urbana ela está ligada diretamente a um processo que vai gerar uma hierarquia urbana. Então veja, a rede urbana são as ligações que as cidades estabelecem entre si, formando naturalmente uma hierarquia cuja importância é medida de acordo com a área de abrangência de cada uma, estabelecida pela prestação de serviços e pela concentração de atividades que a mesma possui. Ou seja, a relação entre as cidades de dependência, de interdependência, forma essa rede urbana. Serviços, cultura, política, relações sociais, as infinitas relações, inclusive de fluxos materiais e fluxos imateriais. Isso gera o que a gente entende por rede urbana, que vai determinar, que vai gerar, que vai dar percepção das hierarquias urbanas. Tá? Aí a gente tem aqui o esquema clássico de hierarquia urbana, né? Das metrópoles diferentes, a metrópole nacional, metrópole regional, centro regional, cidade local e a vila. E aí você vê que havia uma sequência direta, uma ligação direta entre elas, não havia uma flexibilidade, até porque essa relação hierárquica é uma relação clássica, você não tinha a capacidade tecnológica, logística, de comunicação que nós temos na atualidade. Aí você vê o esquema atual. A metrópole nacional, ela se conecta a diversas áreas urbanas, a diversas cidades diferentes,
em níveis hierárquicos diferentes. Não é porque a gente está aqui em Pádua, Estrela d'Alva, Palma, Pirapitinga, ou outras em infinitas cidades do interior que nós não temos relação direta com a metrópole nacional Rio de Janeiro, com a metrópole nacional São Paulo. Temos. E também temos relação com as metrópoles regionais, com as metrópoles, os centros regionais, com as cidades locais. Mas por que isso? Porque você tem aí já um nível de tecnologia, um nível de comunicação muito mais avançado. E o que é mais atual ainda é que todas essas relações, todas essas cidades também têm relações com a metrópole global. O processo de globalização, hoje a gente consegue, através da internet, principalmente nesse tempo de pandemia, essa coisa gigante que a gente está vivendo, a gente consegue se conectar com o mundo. A gente consegue falar com pessoas de várias áreas do mundo, consegue fazer lives com todos e todas no mundo inteiro. Então essas relações também vão gerar níveis hierárquicos mais aprofundados e maiores, né? Daí você percebe aí por esse nível maior de hierarquia urbana. É óbvio que toda cidade, quando cresce demais, e aí, como a cidade, eu falei lá atrás para você, ela atende às necessidades do capital, é óbvio que há uma segregação nítida social. Aqui nessa imagem, você tem nesse pedaço aqui é a praia de São Conrado, tá? Aqui é a praia de São Conrado, beleza? E isso aqui é a Rocinha. Isso aqui é a Rocinha. Então veja, olha que doido. É muito estranho, né? Quando nós pegamos aqui esse desenhozinho, lá na década de 80, você tem a casinha aqui, ó, cercadinho e tal. Já na década de 90 há uma intensificação da cidade, aumento populacional, né? E aí as pessoas vão se fechando um pouco mais. Já em 2012 você já tem um aumento, já uma cerca elétrica, e aí depois, ó, e aí você tem a formação dos grandes condomínios fechados, dessa segregação, dessa autossegregação, desses enclaves fortificados que vão separar as cidades, né, das pessoas. E aí você tem alguns condomínios em São Paulo, Rio de Janeiro, em outras grandes metrópoles brasileiras, condomínios que são extremamente fechados, que existem escolas, mercado, tudo dentro, tem ônibus que sai do condomínio e vai para a área onde você tem o centro urbano da metrópole. Ou seja, há uma autossegregação por conta do crescimento desordenado, por conta do crescimento exagerado das metrópoles, das cidades, tá certo? Bom, eu acho que, assim, num primeiro momento é isso. Tá aí. Se não fossem as cidades onde se balançaria o nosso amigo Homem-Aranha, né? Então, meus amores, mais uma vez, muito obrigado. É possível que eu refaça, que eu faça um outro, porque ainda faltou falar aqui de processos de favelização, processos de gentrificação, né? Trabalhar um pouco mais, especificar um pouco mais essas questões da hierarquia urbana, né? O que são metrópoles regionais, né? Então, possivelmente, eu devo estar fazendo para vocês aí um outro mais específico. Esse aqui foi um passeio mais geral para você ter uma ideia do que acontece aí nessa urbanização. Espero que eu tenha ajudado você. Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima. Beijo, beijo!